Imagina que você tá no meio de uma trilha com várias pessoas tirando fotos incríveis, realizando o seu sonho de viajar pelo mundo. E num instante, num piscar de olhos, num pequeno deslize, o seu sonho se transforma no seu pior pesadelo. Hoje eu vou contar pra você a história da Juliana Marins, a brasileira que caiu e desapareceu numa trilha num vulcão da Indonésia. E com certeza você já deve ter visto nas notícias, ela foi localizada, o resgate tentou ser feito, mas infelizmente, devido a vários motivos que a gente vai conversar nesse vídeo aqui hoje, não foi a tempo suficiente pra Juliana sair com vida. Inclusive eu quero deixar aqui os meus sentimentos à família e os amigos da Juliana. E aí, eu sou a Grace e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E para acompanhar mais casos como esse, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra história. A Juliana Marins, que é essa moça aqui, de 26 anos, ela era uma publicitária carioca, cheia de sonhos e sede de conhecer o mundo. Ela estava viajando pela Ásia desde fevereiro de 2025 e ela já tinha passado por países como o Vietnã, as Filipinas, a Tailândia e por fim ela chegou à Indonésia. E é aqui que a nossa história acontece. No dia 20 de junho de 2025, a Juliana decidiu fazer uma trilha no vulcão Rinjani, que é um vulcão ativo que fica no Parque Nacional do Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, que só para você ter uma ideia, é um lugar muito procurado por turistas, mas também é um daqueles lugares muito perigosos pra gente visitar e fazer turismo. E esse lugar é tão perigoso que registrou 180 acidentes com 8 mortes nos últimos 5 anos. É bastante coisa, né? Agora me diz aqui, você teria coragem de ir? A trilha que a Juliana foi fazer durou de 2 a 3 dias e era uma trilha bastante íngreme, estreita e arenosa, o que torna o terreno muito escorregadio e instável. E essa é uma informação muito importante porque vai acontecer a seguir. E quem já fez trilhas antes sabe, não é simples e é uma trilha bem puxada, principalmente por conta da quantidade de dias, né? 3 dias de trilha é bastante coisa. No segundo dia de caminhada, no dia 21 de junho, no sábado, a Juliana, que ela tava num grupo com mais 6 pessoas, sendo 5 turistas e um guia, ela disse que ela tava cansada e ela pediu para parar para descansar. O guia, segundo relatos iniciais, ele disse para ela que tudo bem, que ela podia ficar descansando ali um pouquinho e, na minha opinião, foi aqui que teve o grande problema. Ele seguiu com os demais sem a Juliana e ele disse para ela que era para ela encontrar eles mais adiante, mas isso nunca aconteceu. A Juliana, ela ficou sozinha e ela acabou caindo de um penhasco. E aqui entram algumas versões da história que não fica muito claro, pelo menos por enquanto, qual que é a verdadeira. Tem gente que diz que o guia esperou ali cerca de 15 a 30 minutos e quando ela não apareceu, ele voltou atrás e ele viu que ela tinha caído cerca de 150 metros abaixo da trilha. E tem uma outra versão que diz que um grupo de trilheiros, que não era o grupo dela, passou pelo local e viu que ela tinha caído e conseguiu localizar ela ali com um drone e que ela estava 300 metros abaixo da trilha. Ainda não se sabe muito bem qual é a versão verdadeira. Eu pessoalmente acredito ali na segunda versão porque foi a que eu ouvi mais, de que os trilheiros, outras pessoas estavam passando e viram ela. E eu não sei, mas qual que você acha que é a mais provável de ter acontecido? Deixa aqui pra mim nos comentários. Mas aqui tem um detalhe também bastante importante que vai nos ajudar a entender o porquê que ela caiu. A gente consegue ver nesse vídeo que tinha muita neblina, ou seja, a visão estava bastante comprometida nesse dia. E esse foi o último vídeo que a Juliana apareceu antes de cair no vulcão. E nesse vídeo, ela e essa amiga italiana dela, eles até fazem uma piada sobre como elas foram nesse passeio por causa da vista, mas que na verdade não dava pra ver nada por causa da neblina. E quando acharam ela tava viva, ela tava numa fresta entre pedras, tava vulnerável, tava sozinha, tava sem agasalho, só com uma camiseta, calça jeans, tênis, luvas e ela também não tinha os seus óculos, sendo que ela tinha cerca de 5 graus de miopia, ou seja, ela provavelmente não tava enxergando quase nada. As imagens são realmente de partir o coração. A Juliana, ela fazia gestos, ela mexia os braços, ela tentava se manter acordada e esperava com esperança que o socorro chegasse. Socorro esse que nunca chegou.
E foi aí que começou a agonia, quando tentaram resgatar, né? As pessoas, incluindo o pessoal do grupo dela, que já tinha voltado para procurar ela, eles ligaram pro resgate. A equipe de resgate local, segundo relatos da própria família, não conseguiu chegar até ela. Isso porque o acesso, como você viu antes no vídeo, tava bem difícil, principalmente nessa época. E por essa dificuldade, as operações, elas eram interrompidas ali ao entardecer, e as condições de neblina do terreno dificultavam muito as buscas pela Juliana, além de que tava também muito frio. E aqui entra uma teoria muito bizarra, mas eu tenho que falar porque eu vi alguns canais falando sobre isso e alguns comentários também, que existe a teoria que o resgate ele foi propositalmente atrasado. Pois é, isso mesmo. Tem gente que diz que ela não caiu, que ela foi empurrada e que não poderiam socorrer ela porque senão ela ia falar o que realmente tinha acontecido. E isso ia colocar alguém ali em apuros. Será? Você acredita nessa versão? E tem uma outra teoria mais doida ainda, que empurraram como um sacrifício para um ritual. Aparentemente na Indonésia existem em algumas culturas aí essa coisa de rituais de sacrifício para os deuses dos vulcões, e que a Juliana teria sido a escolhida. Pelo que eu pesquisei, isso realmente existe, mas geralmente esses rituais são feitos aí em algumas determinadas épocas do ano e com animais. Portanto, essa parte eu acho que é bastante teoria da conspiração, mas muita gente aí tem trazido em canais e comentários aí nas fotos da Juliana que poderia ser alguma coisa desse tipo. Eu não sei, me diz você o que você acha disso aqui nos comentários. Eu, sinceramente, essa parte aí eu não acredito muito. Eu acho que realmente teve aí alguma parte de negligência e eu acredito que até pode ter acontecido alguma coisa assim, ela ter sido empurrada, alguma coisa assim, mas essa coisa aí de sacrifício humano, eu não consigo acreditar muito. Enfim, a família desesperada começou a divulgar o caso nas redes sociais, criaram o perfil do Instagram Resgate Juliana Marins, e nesse perfil eles estavam fazendo ali atualizações constantes e denúncias de que o governo da Indonésia estaria repassando informações falsas. Cara, isso aqui é muito problemático. A embaixada brasileira inicialmente teria dito à família que a Juliana tinha sido localizada e que ela estava recebendo água e mantimentos e que o resgate já estava acontecendo. Mas isso, segundo a irmã da Juliana, era mentira. E pra quem ainda não entendeu, o vídeo que eles enviaram do resgate chegando até a minha irmã é um vídeo falso. Eles forjaram esse vídeo, não tem Juliana nesse vídeo, tem só a equipe de resgate com umas cordinhas indo pra frente e eles cortam o vídeo. Eles mandaram isso pra tentar corroborar. Essa equipe que fez isso foi uma equipe que estava mais em contato com as autoridades da Indonésia. Então todas as informações que a gente está recebendo do governo da Indonésia são falsas, né? Então, assim, é um absurdo tudo que a gente tem recebido, tirando as imagens que tem Juliana aparecendo, todas as outras imagens, né, também sem ser de neblina e tudo, também são imagens reais, mas de outras coisas estão sendo forjadas, inclusive o resgate chegando mais próximo para entregar algo para Juliana, para entregar água, comida e etc. Então, esse vídeo também é falso. A própria embaixada admitiu depois que passou informações sem ter checado direito ali os fatos, e eles disseram que foi o governo da Indonésia que tinha passado essas informações aí pra eles. Só que, na verdade, a Juliana não tinha recebido nada. Ela ficou o tempo todo lá sozinha, sem água, sem comida. A gente descobriu que tudo que a gente recebeu agora de informação da embaixada é mentira. O governo da Indonésia está espalhando mentiras para a embaixada não checou nenhum dos fatos antes de passar pra gente. Eles passaram pra gente que Juliana tinha sido resgatada lá no primeiro dia, que o resgate tinha chegado, que ela tinha recebido água, comida, agasalho, e tudo foi mentira. O resgate não aconteceu. Depois das 5h30 da tarde, no horário local, eles pararam as buscas mesmo, ninguém chegou até Juliana, ninguém sabe onde Juliana está desaparecida. A gente está em contato já com várias pessoas que estão lá no local para poder pegar essas informações verídicas. Enfim, a situação foi piorando e o tempo foi passando. O local que ela tinha sido vista inicialmente foi perdido de vista. Isso aconteceu porque o terreno era muito arenoso e qualquer pequeno movimento que a Juliana fazia ela deslizar mais para baixo. E como ela estava machucada, possivelmente ela estava ali com algumas fraturas, ela mal conseguia se mexer. A família, obviamente, começou a cobrar
mais firmeza por parte do governo brasileiro, a prefeitura de Niterói, que é a cidade natal da Juliana, ofereceu ajuda e até um helicóptero foi solicitado, mas por se tratar de uma área sob jurisdição da Indonésia, o Brasil ele precisava de autorização para colocar um helicóptero brasileiro naquelas terras, né? Pra gente conseguir mandar um helicóptero pra lá, a gente precisa da autorização do governo da Indonésia. Então a gente espera que durante esse período, né, entre a noite e o início do resgate amanhã, o governo da Indonésia tenha liberado que a gente consiga mandar um helicóptero para a tentativa de resgate da Juliana. Enquanto isso, vários voluntários locais, alpinistas experientes da região, eles começaram a se mobilizar por conta própria para tentar tirar a Juliana de lá. Só que o problema é que o tempo não parava de passar. E mesmo diante da comoção, começaram também a surgir alguns perfis falsos, fake news, vídeos forjados com o suposto resgate que nunca aconteceu, e também pessoas pedindo dinheiro, dizendo que era da família da Juliana e pedindo dinheiro. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Teve muita crítica direcionada ao governo indonésio e à falta de estrutura das equipes de resgate. Isso porque tinham dito que na primeira tentativa de resgate, que foi, se eu não me engano, no dia seguinte que ela caiu, eles não conseguiram chegar até ela por causa do tamanho da corda, que era muito curto para a distância que ela tava. Juliana já tinha descido mais de 300 metros na primeira queda. A equipe de resgate levou uma corda de 150 metros, ou seja, não conseguiu chegar nem próximo de onde Juliana estava. E eu não sei você, mas pra mim isso é um absurdo, principalmente nos dias de hoje. A gente tem um país em que ganha dinheiro com esse tipo de turismo e uma preparação zero para um resgate que, sinceramente, não me parece uma coisa tão absurda de acontecer. Quer dizer, se a gente tem uma trilha num vulcão que o terreno é arenoso e acontecem muitos acidentes, como que as pessoas que proporcionam fazer esse tipo de trilha não se preparam minimamente para algum acidente desse nível que possa acontecer. Enfim, e assim, infelizmente, no dia 24 de junho, veio a pior notícia. O corpo da Juliana Marins foi encontrado sem vida próximo à base da cratera do vulcão Rinjani. A confirmação foi feita depois do uso de drones térmicos por alpinistas experientes da região que tinham se voluntariado para ajudar. Segundo o lado divulgado depois, a Juliana, ela morreu em decorrência de uma hemorragia interna causada por múltiplas fraturas, o que indica que ela não resistiu por muito tempo depois da queda. As autoridades dizem que ela deve ter sobrevivido uns 20 minutos depois dessas fraturas terem acontecido. E o silêncio que antes era cheio de esperança se transformou num luto. O governo brasileiro, depois de pressão, né, de ter sofrido pressão popular e articulação da família, autorizou a repatriação do corpo. Essa história aí, ela tá gerando bastante repercussão até hoje. O resgate demorou 90 horas para ser completado, que é um absurdo, porque mesmo se a pessoa tivesse em boas condições, esperar esse tempo todo por um resgate já ia dificultar muito, ainda mais nas condições que a Juliana tava. Eu já falei aqui algumas das minhas opiniões, mas eu quero saber da sua. Comenta aí o que você achou desse caso, se você acha que foi realmente um acidente que ela caiu, se teve alguma coisa a mais, se você acha que tem algum culpado e se sim, quem? E eu agradeço por você ter me acompanhado em mais um vídeo aqui do canal, e para continuar ouvindo histórias assim, clica nesse vídeo que tá aparecendo na tela. Um beijo e até o próximo vídeo.